nesse momento e que aqui estamos para falarmos das coisas do Espírito, para nos conectarmos com os nossos processos psíquicos em favor de uma harmonia individual, para que possamos ser exemplo no coletivo, para espalhar harmonia, paz, tranquilidade e fé nos corações de todos os nossos irmãos que, porventura, estejam nesse momento em processo de desequilíbrio. Que essas energias que aqui serão manipuladas, a espiritualidade possa levar aonde se fizer necessário, na certeza que Deus Pai Todo-Poderoso está sempre a nos iluminar e que podemos contar em todos os instantes de nossas vidas com amigos espirituais evoluídos no amor e na caridade. Pedimos permissão e damos por iniciado a atividade deste momento, dando graças a Deus. Boa noite a todos. É com muito carinho que eu estou aqui hoje, um convite maravilhoso, para a gente falar um pouco mais sobre Deus, sobre saúde, sobre um tema que muitas vezes a gente não pensa muito bem sobre ele, né? Na verdade, a saúde mental é uma área da medicina em que as pessoas preferem não falar, às vezes vai no psiquiatra, no psicólogo de forma escondida. E aqui eu quero mostrar para vocês que existe uma forma da gente lidar com essa saúde mental, inclusive auxiliando na sua nutrição e no seu corpo físico, que não é só um remédio, que não é só oração, que vai te ajudar a ter um equilíbrio mental. Muitas vezes, a gente, quando vai ter um conhecimento novo, muitas das vezes, a gente tem uma dificuldade de aceitá-lo. Muitas vezes, o que nós aprendemos na vida, para a gente, é como se fosse uma verdade. E às vezes, quando alguém te fala algo diferente, nós temos uma dificuldade de aceitar aquilo. Por isso, eu vou pedir uma coisa para vocês hoje. Vou pedir que, se a sua xícara está cheia, só hoje, vou pedir para que você esvazie essa xícara. Nós vamos colocar um conteúdo novo que ele precisa ser degustado, entendido e aberto, para que você tenha uma abertura para um novo entendimento. Então, medicina integrativa, nós vamos falar hoje sobre essa saúde da mente e do corpo, uma autoinfluência ignorada. Sabemos, todos nós espíritas, todos nós que somos cristãos, sabemos da palavra: conhecereis a verdade vos libertará. Isso mesmo, espírito. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a gente está diante de um momento muito interessante, muito bom, porque teremos um novo conhecimento. A pergunta é: o que faremos com ele? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Allan Kardec, capítulo 18. Porque a todo o que tem mais lhe será dado, terá em abundância, mas o que não tem, até o que ele tem se lhe será tirado. A parábola dos talentos. E é interessante esse último aqui, é uma parábola que me toca muito, porque poucas pessoas entendem a profundidade que ela tem. Nessa parábola, muitas vezes a gente pensa: mas como assim? Aquele que tem, mas será dado, e quem não tem será tirado. Mas não parece injusto? Parece um pouco injusto, mas isso tem tudo a ver também com a lei da atração. É uma lei divina, uma lei de causa e efeito. Se você tem, e você tem muito, você acredita que tem, você está atraindo as energias espirituais, você está atraindo bons espíritos, está atraindo uma intuição maior, então mais lhe será dado. Mas se você não acredita em você, se você acha que não tem, então mais lhe será tirado, porque você não está usando os seus dons que foram fornecidos por Deus. Sou o Dr. Rafael de Deus, médico integrativo, espírita, e nós vamos então começar um grande bate-papo sobre essa linda área que seria a saúde, junto com a espiritualidade e junto com outros pilares. Então, dentro da medicina integrativa, que talvez muitos de vocês não conheçam,
nós trabalhamos alguns pilares. Só para vocês entenderem bem, muitas das vezes, a medicina ela foi muito quebrada. Então tem um endócrino, tem um psiquiatra, tem um neuro, mas muitas vezes eu especializo tanto numa área que eu esqueço de ver as outras. E olha que interessante, muitas vezes uma dor de cabeça não está no seu cérebro, está lá no seu intestino, ou está numa mágoa, está em outro lugar. Então o médico integrativo ele é habilitado a tentar ir na origem do seu problema. E a gente trabalha em pilares. Tem o pilar espiritual, psicológico, mental e emocional, o relacional, tem o pilar nutricional e o físico. E meio que nessa ordem mesmo, porque a parte espiritual é a mais importante. Alguém tem dúvida que o espiritual é o mais importante? Muitos de nós já fizemos o ERD, né? Lá no início, nos tomos, nós aprendemos na doutrina em que tudo é espiritual. E desse espiritual, sim, condensou e veio a matéria. Então, na verdade, tudo é espiritual. Tudo começa ali. Se você não tem uma boa conexão com Deus, ficará muito difícil você equilibrar o seu corpo físico. Depois vem o psicológico, ou seja, nossa mente, nossas emoções, eles governam a nossa vida. As suas relações também governam a sua vida. Como são suas relações? A relação no centro espírita, a sua relação com a família, no trabalho. Muitas das vezes, até para escolher uma pessoa para a gente amar, nós temos dificuldade, às vezes a gente erra. E essas escolhas estão relacionadas ao seu emocional, estão relacionadas ao seu espiritual, ao seu karma. A toda uma bagagem que você traz de outra vida. Então não basta eu ficar só reclamando, dizendo, nossa, o meu dedo é podre. Lembra, se você acha que você é podre, quanto menos você tem, mais lhe será tirado. Então, nós tentamos, através desse processo de pilares, ver o ser humano como um todo. Na verdade, então, seria uma nova medicina, uma medicina que resgata a medicina antiga. E essa medicina, ela vai na raiz do problema para te dar longevidade, para tentar trazer o equilíbrio para você. Nós temos 3 Ds nessa medicina. Nós temos a desintoxicação, a desinflamação e a desparasitação. Isso é importante, você primeiro limpa a sua casa física, para depois pensar num remédio e em outros procedimentos médicos. Mas se você não limpa a casa, como é que fica a sua casa lá de verdade, né? Vai acumulando sujeira, vai acumulando vibrações negativas. Então a ideia primeiro é limpar. Temos que entender que mente e corpo é um sistema só. Muitas vezes a gente sabe disso, mas não pratica isso no dia a dia. Então eu convido vocês a olharem para isso. Eu convido vocês a entenderem esse processo, porque não é só mente sã e corpo são. Não basta a sua mente estar boa para que o seu corpo esteja bom. Você quer um exemplo disso? O seu corpo estando bom, a sua mente melhora muito. Quer um exemplo? Tenta você agora, aí na sua cadeira, sentar de uma forma em que você curva os seus ombros para frente, põe os pezinhos para dentro, olha para baixo e fala assim, eu sou feliz. Faz esse teste. Será que não é incongruente? Como é que eu sou feliz assim? Então, a sua fisiologia, o jeito do seu corpo, ele interfere em você. Olha que interessante. Então, eu sugiro que façam, quem não fez, depois esse teste em casa. Então, quando você abre o peito, você ergue sua cabeça, você está dizendo para o universo, estou aqui, eu quero trabalhar, eu quero crescer, eu quero ir para frente, eu quero ver os meus talentos e quero multiplicar esses talentos, não só na minha vida, como de todos. Então, na verdade, o corpo humano, a mente, é uma rede viva, é uma biologia perfeita. Nós temos que firmar nossas raízes, firmar vários elementos para que aquilo possa ir subindo, psicológico, emocional, espiritual. Então você pode fazer o caminho contrário. Conserta o seu corpo físico e a partir dali o resto também vai consertando. Então não é mais uma via de mão única de cima para baixo. Nós hoje entendemos que temos o poder de fazer o contrário. E isso é libertador, porque às vezes a gente fica esperando um milagre e não muda o pé de trás. Ei, por que você pensa demais para tomar decisões? Por que simplesmente você não começa sem pensar?
Muitos estudiosos mostram, e no Evangelho mostra isso também, que se você der margem para o mal te domina. Qual é a margem? A dúvida. Quer uma atividade física? Se você se perguntar, será que eu vou hoje? Qual que é a resposta na maioria das vezes? Você não vai. Por que você não vai? Porque você deu margem ao mal, você deu abertura. Então convido vocês a não pensarem mais, põe o tênis e sai. Põe o tênis e segue a sua vida. Um novo emprego, será que eu devo? Pega o currículo e leva. Será que eu devo falar com aquela pessoa? Não pensa, vai lá, pede perdão e conversa com ela. Porque se for esperar da vontade, às vezes não vem. Ergue o peito, muda a fisiologia, põe um propósito e segue. A partir dali tudo vai funcionando. Então a gente percebe que devemos dar um olhar, porque não devemos, a gente pode até fragmentar a medicina, mas a gente deve unir os caquinhos de novo, a gente deve unir os conhecimentos para poder chegar na causa dos problemas das pessoas. E muitas das vezes a gente tem que entender que não é que eu esteja falando mal da outra medicina ou de medicamentos, pelo contrário, eu pratico ela. Mas não existe aquela fórmula mágica, aquele remédio mágico que cura você por completo. A gente tem que quebrar isso um pouco. É um conjunto de fatores que vão te dar saúde. Então, eu sou a favor de medicamentos para a fase aguda das coisas. Se precisar de um antibiótico, eu vou usar. Se precisar de um remédio de dor, eu vou usar. Mas, na maioria das vezes, as doenças crônicas, elas não são tratadas com remédios. Porque as doenças crônicas, elas vêm de uma origem. Eu tenho que ir na origem do problema e não ficar enxugando gelo. Não é que você não possa usar, mas é um uso limitado, sempre buscando a causa, a origem. Então trabalharemos com esse tripé, mente, nutrição e corpo, porque o espiritual a gente já faz aqui na Casa Espírita. O psicológico, nós temos excelentes profissionais na área para nos ajudarmos, a nos entendermos, a nos reconectarmos. Então agora eu quero focar com vocês em como que esse corpo, essa nutrição influencia na mente de vocês. Para começar, vou pegar esse gancho nutricional. Quais seriam esses 5 alimentos mais nocivos que nós temos? Olha lá, temos o açúcar refinado, açúcar comum, os laticínios, o trigo e, coloquei em cor diferente ali, clara de ovo e lectinas. O que são lectinas? São partes das plantas que foram modificadas devido à quantidade de agrotóxicos, pragas. Então a própria planta cria um processo de proteção que é tóxico para a gente. Só que aí começa a ficar complicado, porque a nossa base alimentar, laticínios, trigo, ovo. Eu não vou comer nada disso? Não. Vamos explicar para vocês. Na verdade, o açúcar, independente de refinado ou não, refinado ele é pior, ele é altamente inflamatório. Quando você compra, o açúcar é um produto. Ele foi criado para adoçar. Antigamente se usava açúcar muito pouco, hoje usa toda hora em tudo. Um suco às vezes doce, você vai lá e coloca açúcar. Você coloca no café, coloca no bolo em excesso, em todos os lugares. E cada vez que você usa mais açúcar, a sua papila na sua boca pede mais açúcar. E a gente perde esse controle. O açúcar é altamente inflamatório. Tem dores articulares? O açúcar está corroendo as suas articulações. Se você está começando uma demência, cuidado. Existem pesquisas mostrando que existe um diabetes do tipo 3, diabetes na cabeça, que leva a Alzheimer. Então, se você tem uma resistência à insulina, se você tem um excesso de glicose, cuidado, você está comendo carboidratos demais. Então, onde a gente tem o açúcar, é só no doce, no açúcar? Não. Tem esses alimentos também, que são frutas, que tem a frutose, que é um açúcar, as massas, arroz, feijão, batatas. Então, não devo comer, doutor Rafael? Não. É a quantidade. É se você também faz uma atividade física para queimar aquele carboidrato. Será que nós temos feito a atividade física adequada para queimar esse excesso de açúcar? Será que na nossa alimentação não tem um excesso de açúcar? Eu te falo, quanto mais açúcar você cortar, melhor, mais longevidade. Ele é tão inflamatório que ele reduz anos de vida e te dá uma vida, muitas vezes, com dor e sofrimento. E você fica culpando o seu passado. Você come muito açúcar, está cheio de dor no corpo, está culpando lá aquela entidade do passado que está te fazendo mal. E não, é a sua alimentação inadequada. Laticínios, trigo e leite,
O trigo e a vaca, elas foram modificadas. Há uns 50, 60 anos atrás, houve uma modificação genética. Antigamente não fazia mal desse jeito. Só que hoje, o que aconteceu depois da modificação é que uma vaca que dava 2 litros de leite, hoje está premiada com 20 litros. A quantidade de caseína, que é uma proteína do leite, e lactose, é altíssima. E muitas pessoas não estão tolerando. E pasmem, no consultório, a cada 10 pessoas que entram lá, 8 são intolerantes a leite. É muito alto e continua sendo a nossa base alimentar. Então, sugiro que façam testes de intolerância. Glúten, trigo. O trigo da época de Jesus, maravilhoso, chama trigo sarraceno. É um trigo com pouquíssimo glúten. E eles usavam um tipo de fermentação lenta, de 72 horas. Essa fermentação quebrava o resto do glúten. E hoje? Hoje não temos isso, temos um trigo modificado. Hoje, praticamente o mesmo quilo de trigo produz 10 vezes a 20 vezes mais glúten, que é altamente inflamatório para o corpo humano. Leva pressão alta, diabetes, degeneração articular. Então, o que estamos levando para a nossa família, para a nossa mesa? Clara de ovo. O ovo hoje, aquele ovo caipira, está difícil de achar. Hoje franga de granja, são rações cheias de metais tóxicos, hormônios, são rações modificadas de milho transgênico. Então esse ovo também já não está tão legal para a gente. O ideal é você conseguir um ovo mais caipira, da galinha que realmente cisca e não fica só ali parada recebendo aquele tipo de alimento. É difícil? É. Só que ele está lá, ó. Ele não é um dos mais importantes para a gente. Mas deve ser olhado, porque uma vez que você tira leite e trigo de uma pessoa e ela não melhora, temos que olhar também para a clara do ovo e as lectinas dos vegetais, que tem alguns mais específicos que em uma outra oportunidade a gente pode entrar. E se existem alimentos que fazem mal, será que tem produtos alimentícios que fazem mal? O que seria um produto alimentício? É algo que foi construído. Então existe o refrigerante. Não sei se vocês sabem, mas o refrigerante, que é amplamente usado, infelizmente, ele tem 23 elementos cancerígenos por gole. O que você está tomando? O câncer tem aumentado nos últimos anos. É a segunda doença que mais mata, perdendo só para o cardiovascular. Então você, toda vez tomando 23 elementos cancerígenos, você vai ter uma noção de por quê que a coisa está do jeito que está. E o zero? O zero não tem açúcar, ótimo. Só que aumentou 2 elementos cancerígenos, tem 25, para ele ficar doce. Depois vem os embutidos, enlatados, defumados, a salsicha, que a gente conhece. A salsicha é altamente cancerígena, é cheia de produtos químicos para que ela possa perdurar. Milho de pipoca de micro-ondas, ele é cheio de aditivos. A pipoca é bom, o de micro-ondas não é legal. Margarina não é manteiga. A margarina é quase um plástico. Agora você imagina você comendo quase um plástico todo dia. E aí o que você faz no seu café da manhã? É um leite, é um pãozinho com manteiga. Quando você não toma um refrigerante de manhã, que hoje já está comum muito isso. Refrigerante, inclusive, dá osteoporose, é diabetogênico. E o álcool? O álcool, inclusive, recentemente, pesquisas mostraram que ele dá câncer, em até pequenas doses. Temos que ter cuidado com o álcool, com a bebida. Temos alguns trabalhos científicos que mostram essa relação. A relação de que o glúten, o leite, o açúcar, eles gostam de um lugar específico no seu corpo, que é onde tudo começa. No seu corpo, tudo vai começar no seu intestino. Então, a saúde humana inicia no intestino. Eles fazem rompimentos no seu intestino. E a partir dali você fica sujeito a cansaço, alteração hormonal, doenças autoimunes, câncer. Olha a importância de olhar o que você come. Então, a gente falou aí o glúten, laticínios, açúcar refinado, glutamato monossódico. É um veneno e ele está presente em muitos alimentos que são embutidos, enlatados, McDonald's. Esse negócio é altamente viciante, cancerígeno, altamente inflamatório. Ele destrói suas cartilagens. Então, vocês que têm artrite, fibromialgia,
Pensa bem antes de comer isso aqui, porque isso está inflamando o seu corpo. Às vezes você vai numa feira, a feira está cheia de temperos. Já viu aqueles negócio de tempero? Ali naqueles temperos, a maioria deles já tem esse glutamato monossódico. Aquilo dura anos, sendo que um tempero comum perde em pouco tempo. Então, como é que seria esse efeito do glúten, do trigo, né, no seu cérebro? Então, nós temos um passo 1, que seria um gatilho. Você ingere isso e você, como nós geralmente criamos uma intolerância ao glúten, que ele é inflamatório, você cria algumas células que causam alergia, pode dar rinite, asma. Então, se você desde a infância tinha rinite, asma ao seu filho, muitas das vezes você era intolerante ou a trigo ou a laticínios. A caseína, a lactose, elas causam umas reações que dão problema no sistema respiratório também. Ao atingir o seu intestino, ele vai fazer uma quebra nas células do seu intestino, como mostra na figura. Então, aí do seu lado esquerdo, você tem um intestino normal e do outro lado, um intestino todo quebrado. Então, as células quebradas passam pedaços de digestão mal feitas por aqueles espaços. E o seu corpo começa a olhar para aquilo e falar: isso é estranho, não reconheço isso, não foi digerido direito. Só que esse pedaço, ele parece com a tireoide. Só que isso é estranho, eu vou combater isso. E o seu corpo começa a combater uma molécula que não foi digerida, que parece a tireoide. Logo, você começa a combater a tireoide. Temos uma doença autoimune tireoide, Hashimoto. Então, as doenças autoimunes, muitas das vezes, começam no intestino, por um mau reconhecimento de algumas moléculas que parecem com outros órgãos, pele, intestino, olho, as articulações. Então, doenças autoimunes podem ser aliviadas, corrigidas, a partir do momento que você volta a fechar o seu intestino, deixando de comer alimentos tóxicos, principalmente, e fazendo todo um processo regenerativo. Então a gente quer quebrar um pouco isso daquele remédio mágico que vai me curar. Às vezes está mais fácil do que a gente imagina. Às vezes uma atividade física, às vezes uma mudança alimentar, às vezes uma oração, trabalhar o psicológico. Se você trabalha esses pilares, olha o quão é importante para a sua vida. Tratar a depressão, a ansiedade, mirando apenas num hormônio específico, usando um remédio específico que aumenta, por exemplo, a serotonina, que é o hormônio da felicidade, é como você tratar uma árvore doente apenas pintando as folhinhas dela, sem tratar lá na raiz. A serotonina é um hormônio muito importante, traz felicidade. E ele é produzido no seu intestino. Você acha que aquele intestino ali está produzindo serotonina? Está todo danificado, né? E aí você vai, não que não tem que tomar o seu antidepressivo, mas se ele vai pegar a sua serotonina e pôr de volta no seu sangue, cadê a serotonina, sendo que não está sendo produzida? Então, às vezes, o remédio fica insuficiente. Talvez você precise de um pouco mais que isso para sentir bem, porque senão, o que a gente vê por aí, que chega muito no consultório, é a pessoa usava um remédio, 2 remédios, dobra a dose, mais um. Na verdade, estamos só enxugando o gelo. Não foi na origem do problema. É como se aquele seu copo de energia, de vitalidade, estivesse acabando. E você com o remédio está só dobrando esse copo, tentando encher ele, mas parece que não vai conseguir, você cansa daquilo. E entra nos processos terríveis depressivos que nós conhecemos, que é uma porta para a obsessão também. Então existe toda uma cascata inflamatória a partir do momento que você come um alimento que é inflamatório para você. E no fim desse processo pode levar a processos depressivos e ansiosos, pode piorar essas situações. Outro importantíssimo para a gente, né? A gente fala muito na integrativa, é o sono. Como é que está o sono de vocês? Qual seria o sono adequado? São quantas horas? 8 horas por noite. Então, se você dorme às 8 horas por noite, e você deve dormir cedo e acordar cedo, Deus já sabe que a gente, ele quando criou o mundo, você tem que olhar muito a natureza nos ensina.
O que acontece com os pássaros? Eles dormem que horas, né? 6, 7 horas está tudo ali dormindo. Mas 5 da manhã está no pé do ouvido também. É a mesma coisa, a gente tem que dormir com os pássaros e acordar com eles. Dormindo 8 horas, dormindo cedo, acordando cedo, tendo uma noite profunda. Pessoas acima do peso costumam ter apneia do sono, atrapalha demais, porque você quebra o seu sono, não produz hormônios, igual cortisol, que é importantíssimo para te dar energia. Olha como tudo é entrelaçado. Se você não dorme direito, você não produz um hormônio que te dá energia, no outro dia você está cansado e você entra num ciclo. Cansado, o seu cérebro, ele está gritando, ele está pedindo algo para se sentir bem e feliz. A primeira coisa que vem à mente de uma pessoa que está com ansiedade é o quê? Normalmente, açúcar. Normalmente a pessoa fica doida para comer carboidratos, porque ela está cansada, ela quer uma energia. E culturalmente nossos pais disseram, enche lá de manhã a barriga de pão, come bastante para que você aguente o dia. Não está errado se alimentar. O que está errado foi todas essas mudanças e comer só carboidrato. Devemos trocar um pouco desse carboidrato por proteínas, tirar o pão, colocar mais ovos, um franguinho desfiado. Pode usar bacon? Pode, mas vamos tentar uma panceta, um bacon sem estar com condimentos nele, sem ser industrializado. A gente pode colocar um tomate, uma verdura ali, a gente pode fazer na sua dieta, logo no café da manhã, algo muito saudável. Omeletes, ovos mexidos com outra proteína e uma verdura. E você vai gradativamente substituindo. Carboidrato também é bom. Você pode comer um pouco de cuscuz com ovo, uma tapioca cheia de frango. Mas realmente o pão a gente tem que ter cuidado, por causa de tudo que a gente falou. O pão tem muita química, tem brometo que atrapalha a tireoide. O pão tem o glúten que te inflama. Então eu sugiro que vocês repensem isso. Então, quando você dorme, na escuridão vem a melatonina. Por que dormir cedo e acordar cedo? Porque é no início da noite que você produz vários hormônios que são positivos. Endorfinas, essa melatonina que formam outros hormônios. O sono revigora, ele limpa o lixo mental, ele limpa o lixo do seu corpo para sair depois nas fezes e na excreção urinária. Então o sono é importante. Doutor, eu vou dormir, mas não consigo entrar no sono. Devemos olhar para a ansiedade. Se você tem coisas para fazer no outro dia, muitas vezes você não vai conseguir dormir. Muitas vezes a ansiedade é tão forte que você fica pensando naquilo e não entra no sono. E doutor, e se eu durmo, mas acordo no meio da noite e não durmo mais? Também tem a ver com ansiedade, mas tem a ver também com seus traumas do passado. Quando nós dormimos, muitas das vezes o inconsciente manifesta. Quando ele manifesta, vem uma ruminação dos seus traumas do passado. Aquilo deixa o sono leve e muitas vezes você acorda para resolver o conflito. Só que quando acorda você não lembra mais que é para fazer isso. Mas é um grande sinal que você deve procurar um psicólogo, uma terapia. Trabalhar essa ansiedade de forma profunda com o psicólogo e com Deus. Confiar no Pai, confiar mais na espiritualidade. Então, sugiro e estimulo vocês a corrigirem o sono. Vamos dormir cedo, acordar cedo, fazer um trabalho de meditação assim que for dormir. Meditação é um trabalho tão importante que ele acalma os seus pensamentos e muitas das vezes é suficiente para uma noite perfeita de sono. Mas doutor Rafael, eu não sei meditar. Como é que eu faço? Você não precisa começar por 2 horas fazendo não vai dar certo. Sugiro que vocês coloquem no YouTube meditação guiada de escaneamento, 5 minutos. Basta algumas respirações com relaxamento do corpo, os 5 minutos são suficientes para você entrar num sono bom. Se tem ansiedade no trabalho, no dia a dia, pare 5 minutos, 10 minutos e faça uma meditação guiada. Isso te ajuda muito a centrar, ter foco e continuar o processo. Pessoas com TDAH têm muita melhora com o uso da meditação, porque aumenta o foco, acalma a mente, acalma o espírito. Então, se a gente puder fazer uma síntese, de como a gente tem um escudo, uma proteção, que a gente se torna resiliente, nós temos que trabalhar a alimentação para trabalhar o nosso intestino, que tudo começa lá. A nossa proteção, a nossa energia, a nossa disposição. Nós temos que ter o movimento, a atividade física. A atividade física é responsável por uma série de hormônios que você não faz apenas de certos alimentos, tomando remédios. A atividade física, ela gera
vários neurotransmissores, endorfinas, hormônios, que vão se unir a outros para trazer uma longevidade saudável. O corpo humano não foi feito para ficar parado. Como é que começa? 20, 30 minutos de caminhada por dia. Não precisa ir para uma academia, se matar no crossfit. Mas a ideia é iniciar um movimento de mudança. Lembra? Não pensa, põe o tênis e vai. Só põe o tênis e vai. Não dê margem para a influência te deixar paralisado. Só ora a Deus e vai. Começa uma caminhada. Eu peço que vocês, nesse momento, sejam melhores que a sua melhor desculpa. Porque nós costumamos nos desculpar muito. E quando a gente realmente olha para isso, a gente começa. O outro dia você vai falhar, mas no outro você continua. E você vai criando essa fortaleza de resistência. E daqui a pouco você quer ir para a academia, um pilates, ou seja lá o que der para você fazer. Mas caminhada é praticamente para todos. É só sair, ou dentro de casa mesmo. Quem mora em apartamento, subir e descer a escada. Tem muita coisa que a gente pode iniciar. O Espírito, então nós devemos nos fortalecer em Deus. Nós devemos fortalecer a nossa fé. Não pode ser orações vazias, não pode ser uma conexão vazia. A conexão espiritual, independente da religião, é muito importante. Como é que tem sido suas orações, a sua confiança em Deus? Como tem sido isso? Você realmente tem se conectado da forma adequada? Existe uma lei de adoração. É citada no tomo 1 e depois continuada no tomo 2 do ERG. Então, os nossos estudos nos mostram que devemos adorar a Cristo. Por que os evangélicos têm uma fé tão intensa que até inveja os espíritas? Eles conseguem curar, sim, plateias. Mas a adoração é muito forte, a confiança no Pai é muito forte. E nós, como que estamos fazendo? A gente acredita desacreditando? A gente acredita, mas vai lá fora ver se está dando certo? Que acreditar é esse? Que fé é essa? Então convido a todos a aumentar essa fé, aumentar a força, aumentar em Deus, deixar Deus ir na frente. Muitas vezes as nossas decisões são dadas por nós mesmos. Quantas vezes nós saímos por aí, saímos num emprego, num relacionamento e nem pensamos em Deus? Quantas ideias, projetos que nós temos e nunca questionamos se aquilo é para nós. E aquilo costuma dar errado, e a gente bate o murro na ponta da faca, machuca, sendo que às vezes bastava um olhar para Deus e pedir: Deus, isso é para mim? Me mostra uma intuição, só por hoje me mostra um caminho, aquela amizade é para mim, aquele negócio é para mim, esse relacionamento é para mim. Então convido a todos a aumentar essa fé, essa adoração, porque Deus está em tudo. Lembra o início que a gente falou? Tudo é espiritual. Se tudo é espiritual e o resto é matéria, devemos primeiramente conectar ao espiritual. Entregar a nossa vida a Deus, que Ele nos conduza, e não nós conduzimos a vida. Nós somos muito pequenos para isso. As nossas decisões são falhas. Muitas vezes decisões vindas de erros do passado, de traumas, que nos levam a escolhas imperfeitas. Quem mais perfeito que o Pai para nos ajudar? Mais um escudo, como foi dito, o sono. Vamos tentar dormir melhor essa noite. Um sono mais cedo, um sono menos pesado, uma alimentação mais adequada. Até que hora devo comer? Alguém pensou nisso? Que hora que eu devo comer? A última refeição deve ser feita em torno de 6, 7 horas da noite no máximo. Vocês que trabalham à noite, chegam à noite e querem comer, não é adequado. A partir de 6, 7 horas da noite, o seu metabolismo muda. A digestão fica muito mais lenta. Você vai ter dificuldade de entrar no sono profundo. E no outro dia você vai estar cansado. Cansado, o seu cérebro pede o quê? Mais açúcar. Mais açúcar você inflama mais. Mais inflamado você fica mais cansado. Mais cansado você quer mais o quê? Açúcar. Daqui a pouco você não sai da cama. A doença vem. Dentro da espiritualidade, o que a gente pode melhorar então? A gente já falou muita coisa. Você pode melhorar a sua espiritualidade pela alimentação. Olha que interessante, você fica menos intoxicado, fica mais desperto, mais aberto. Sua imunidade aumenta. Fé e significado. Tem que ter um significado a nossa fé. Tem que ter um porquê, tem que ter um propósito. Qual o propósito de você estar aqui? Por que você está vivo? Quem você quer ajudar? Só você? Ah, eu já tenho problema demais. Talvez é porque não está ajudando os outros.
Talvez porque eu não estou soltando essa energia carregada que eu tenho e liberando isso. Paz. Então, uma firmeza espiritual é trazer paz. Naturalmente somos seres violentos. A violência está dentro de nós há milênios. Tudo é briga, tudo é competição. Qual é o capitalismo que a gente vive hoje? Competitivo. Verdade ou não? O capitalismo competitivo, ele deve ser substituído pelo cooperativo. Pode ter o capitalismo, não tem problema, as pessoas podem vender, ganhar, não tem problema. Só que é melhor cooperar para que todos cresçam, e não que eu ganhe e o outro perca. Mas a gente cresce nisso. Infelizmente nós, pais, passamos isso para frente, que tudo é competição. Os jogos, até jogos dentro da casa espírita, muitos deles não são cooperativos, são de competição. E pequenas mudanças, às vezes no entendimento, já pode mudar tudo. Então sugiro que todos nós busquemos um propósito real de por que estamos aqui, e para isso tem que haver uma conexão com Deus, porque às vezes sozinho você não vai achar. Talvez você está tão perdido nas suas dores psicológicas e emocionais que você precisa de uma ajuda de um psicólogo, para você abrir, tirar o peso, perdoar, tirar sua mágoa. A mágoa às vezes não deixa nem você ver o que você pode fazer, às vezes você tem dons maravilhosos, mas se você acha que não tem, mais lhe será tirado. E é muito importante você participar de uma comunidade, pertencer. Todo homem deve pertencer a algum lugar, não importa a religião. Se ele tem Deus, se ele tem o bem, você deve estar lá. Você deve estar lá, se fortalecer e fortalecer a sua família. Porque em casa, sozinhos, estamos à mercê do mal. É muito difícil você se manter firme sozinho. Por isso que estamos em comunidade. Por isso que nós nos unimos. Nós unimos para fazer uma sopa, unimos para ajudar aqui, ajudar a família, ajudar um ao outro. Essa união, essa força, ela faz sentido e ela faz parte de leis espirituais maiores. Então, sobre a meditação a gente falou, existe toda uma biologia, estudos na meditação que você melhora hormônios, inclusive serotonina, endorfinas, hormônios que vão te dar energia, força e disposição, vão te dar foco, vão te dar paz, vão te dar esclarecimentos. Tem pessoas que em meditação entram num mergulho e de repente quando sai tem uma ideia de algo. Um projeto que há muito tempo queria sair, não sabia como, de repente vem a intuição porque acalmou a mente. Então, meditação, para nós, da integrativa, é muito importante. Se eu puder falar para vocês alguns nutrientes fundamentais que nós usamos muito e suplementamos, seria a vitamina D. É difícil nós hoje pegarmos o sol necessário para elevar a vitamina D, que dá energia, disposição, melhora os ossos. Ele é um cofator da formação de vários hormônios. Então a vitamina D é muito importante para o nosso corpo físico. Para você pegar sol suficiente, você tem que pegar um sol quente, meia hora num sol de 11 horas, todo santo dia, de calção de banho, de biquíni, deitado. Então assim, a exposição tem que ser forte, porque senão não funciona. Normalmente é difícil de ter isso desse jeito. A ideia é suplementar, é um dos nutrientes que nós sugerimos que seja suplementado o resto da vida. E aí é muito pessoal os níveis. Depois, se alguém quiser, eu vou deixar o contato. A gente pode discutir níveis, pode discutir depois como é que fica isso no seu sangue. Magnésio, no Brasil nós temos deficiência crônica de magnésio no nosso solo. Todos os alimentos, a maioria dos alimentos no Brasil, eles estão deficientes de magnésio. Então ele deve ser suplementado. Sabe o seu sal de cozinha? O que está escrito dele lá? Sal iodado. Por que tem iodo no sal? Alguém sabe? Por que tem iodo no sal? Tá vendo? A gente vive e não sabe nem por que das coisas. O iodo, ele é importante para mudar o famoso bócio. Bócio é quando a tireoide cresce, não funciona direito por falta desse mineral importantíssimo. E no Brasil temos deficiência. Então ele é obrigatório estar no seu sal de cozinha. Mas deixa eu te perguntar, aquela quantidade de iodo, ela é para todo mundo? Ela é uma média. Muitas pessoas aquele iodo é pouco. E aí desenvolve o quê? Hipotiroidismo. Desenvolve nódulos, cistos. Ei, se você tem cisto na tireoide, se você já fez os seus exames, você vai saber que esse cisto, esse bócio e até um câncer pode estar vindo de uma falta de nutrientes. E depois você fica falando que é espiritual. É mais ignorância do que espiritual. Mas claro que a espiritualidade, ela usa disso quando você tem que passar por algo. Mas agora, tendo o conhecimento,
a verdade vos libertará. Então, a gente pode ir atrás disso e descobrir se realmente temos algum problema na tireoide, se é falta de nutriente ou não. O ômega 3. O ômega 3 é um óleo maravilhoso. Esse óleo ajuda a desentupir suas veias. Vocês que têm ateromatoses, têm gorduras entupindo, ele ajuda a lubrificar suas articulações. Ele é um excelente antioxidante. Tem duas partes nele, EPA e DHA. O DHA é excelente para o cérebro. Ele ajuda até a reverter Alzheimer ou outras demências. Ele desinflama o cérebro. E tem um quinto que não está aqui, que é o complexo B, principalmente a B12, que dá muita energia e disposição. Tem nos ovos, na carne vermelha, essa é mais fácil de conseguir. Mas se você está com o seu intestino inflamado, o leite e trigo, você acha que quando comer uma carne ou um ovo, você vai absorver os nutrientes da forma adequada? Provavelmente não. Por isso que muitas vezes você come e está desnutrido. Você come e está cansado. Você come e não consegue nem levar o pensamento a Deus e fazer uma oração. Muitas vezes nós estamos todos inflamados e intoxicados e nem sabemos por quê. Então, qual seria um ecossistema de cura? Aí, ó, pilar mente e espírito. Nós temos o intestino e a nutrição. Nós temos o movimento, a atividade física, transpirar, soltar toxinas, movimentar o corpo. E o sono e o reparo que vem a partir do sono. Devemos considerar a nossa saúde como se fosse uma árvore. E o nosso sistema nervoso é muito uma árvore. Ela tem uma raiz, a gente tem que ir profundo nela. Porque caso a gente se alimente de forma adequada, tenha pensamentos inadequados, sem conexão com Deus, com problemas psicológicos, com a nutrição inadequada, essa árvore está sem nutrição. Ela vai morrer. Falta nutrientes para ela. O verdadeiro poder da medicina integrativa não é substituir uma pílula química por um suplemento natural. Não, o objetivo não é esse. É devolver a você um manual de instruções do seu próprio corpo. A depressão e a ansiedade não são destinos genéticos inalteráveis. Ei, genética, para de falar isso. Eu tenho um problema genético, não tem jeito mais. O gene ele pode ligar e desligar. Como é que eu desligo um gene nocivo? Através de um bom sono, uma cabeça boa, uma boa conexão com Deus, de nutrientes adequados que desinflamam meu corpo. Nesse momento, o seu corpo entende que ele não precisa mais ligar um gene nocivo. É como se você falasse, mente e corpo é um sistema só, lembra? Então você fala para o seu corpo, através de todo esse processo, que está tudo bem. Você não precisa se autodestruir. Mas quando eu não faço isso, eu estou dizendo uma informação para o meu corpo, eu não quero estar aqui mais. Estou todo inflamado, estou cansado, cheio de problema, eu não quero mais, chega. Aí ele liga os genes de câncer, gene de doença autoimune, é uma autodestruição. Então não é porque é genético que você vai ter aquilo. Quantos irmãos gêmeos têm genética para ter câncer e um tem e o outro não tem? Quando estudaram esses gêmeos, descobriram que certos gêmeos, pelo hábito de vida saudável, ele não ligou o gene. Você não é refém do seu gene. Você é refém da ignorância. Você é refém de fazer coisas erradas sabendo que é errado e continua. São frequentemente gritos do ecossistema interno pedindo um reequilíbrio. Então, eu quero incentivar vocês a terem uma decisão final. O seu futuro, sua resiliência, que é esse poder de continuar até dar certo, estão em suas mãos. Pare de silenciar os alarmes que do seu corpo com pílulas. Comece a curar o terreno onde a sua mente, o seu espírito habita. Você é capaz de fazer isso de forma simples. Coisas simples a gente consegue fazer. Então eu quero sugerir a vocês um desafio de 100 dias. Vamos fazer um reset nesse intestino, na saúde? Em 100 dias é mais ou menos o tempo que o seu corpo gasta para eliminar as toxinas e recuperar. 100 dias. Agora você imagina. Então se você come um pão hoje e é intolerante, agora você imagina 100 dias. Me perguntaram, deve comer uma vez na semana? Não, 100 dias. Então quero convidá-los a tirarem esse glúten um pouco, diminuir, tirar a lactose, tirar o açúcar, principalmente refinado, farinhas brancas. Vamos comer um pouco de cuscuz, tapioca, mais ovos, vamos comer um pouco mais de proteína, fazer uma atividade física. Vamos fazer isso 100 dias. E depois vocês vão me contar, vocês podem me contar lá no Instagram, vocês podem me contar através do WhatsApp, se teve melhor ou não. Muito obrigado, pessoal.
Então, esse campo energético que foi trabalhado na palestra que nos foi oferecida nessa noite de sexta-feira, onde nós fomos convidados a estarmos conectados com os nossos, com o corpo e com a mente, buscando esse processo de reequilíbrio e a nossa conexão com a espiritualidade. Solicitamos, amigos espirituais, que aqui são presença constante, a permanência conosco, ao retorno de nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, onde a nossa presença se fizer necessária, para que possamos dar testemunho da presença de Deus em nossas vidas. Muita paz, muita luz.